Passei por vários processos discriminatórios. O fato de eu ser mulher, nordestina, de origem negra, de família pobre, com muito assim, tipo, vai chutando as portas porque ninguém vai abrir a porta para você, ninguém vai te ajudar, ninguém vai te dar a mão. Você tem que ir construindo e abrindo o caminho. Começando agora mais um E-Show. Empreendedorismo, inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje vamos ver o segundo episódio da super série com Ana Fontes, é a fundadora do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Vamos ver a Ana? Então, vamos com a gente! Aí a Auto Latina se separou, a Ford e a Volkswagen, de uma forma litigiosa, né? Eles realmente brigaram. E foi muito curioso porque na época, tanto Ford quanto Volkswagen me chamaram para voltar, né? Para as duas empresas. Como a Volkswagen tinha me chamado primeiro, eu fiz um almoço com o gerente da época. E aí eu aceitei voltar, porque eu queria realmente, o que eu gostava mesmo era o ambiente corporativo. E aí eu decidi voltar. E aí quando eu aceitei da Volkswagen, no dia seguinte o pessoal da Ford falou, olha, a gente está montando as equipes e a gente queria saber se você não queria voltar. Eles precisavam de gente com histórico, né? E eu tinha um histórico da empresa, das áreas lá, então era importante. Disputada pelas duas, hein? Que bacana. Foi muito legal, foi muito legal. Por fim, eu decidi ficar na Volkswagen, foi importante, e construir uma história lá. Durante quase 18 anos eu fiquei na organização, passei por várias áreas, por várias funções. Tive também, Flávio, é importante falar, porque assim, hoje a realidade é um pouco diferente do que a gente vivia na época. E eu, durante muito tempo, a minha origem e o fato de eu ser mulher, nordestina, de origem negra, de família pobre e morar na periferia, isso muitas vezes foi um obstáculo para mim. Muitas vezes me impediu de várias coisas. Então, assim, eu passei por vários processos discriminatórios muito difíceis, que hoje eu consigo elaborar, consigo entender o que aconteceu, mas na época era muito difícil. Então, eu construí uma carreira com muita dificuldade, com muito preconceito, com muito assim, tipo, vai chutando as portas porque ninguém vai abrir a porta para você, ninguém vai te ajudar, ninguém vai te dar a mão. Você tem que ir construindo e abrindo o caminho, porque não tinham outras mulheres, não tinham outras referências, então era bem difícil. Mesmo assim, eu construí essa carreira, me transformei em executiva lá, eu ganhava um salário bacana, tinha uma história bacana, né? Gostava muito do meu trabalho, mas eu estava muito cansada desse processo de ter que o tempo inteiro ficar provando o meu valor e o tempo inteiro ter que ficar abrindo porta. Então era muito difícil, isso chega uma hora que a gente cansa, né? E daí em 2007 eu tomei uma decisão, que não foi uma decisão simples, foi uma decisão bem complexa. Eu pedi demissão em dezembro de 2007, depois de pensar durante um ano sobre o que seria isso, né? Porque mãe, com filhas, casa, companheiro, tudo a gente tinha que tomar decisões com muito cuidado, né? E aí eu pedi para sair em dezembro de 2007 para tentar pensar em outras coisas. Eu não sabia se eu ia empreender, se eu ia para o mercado de trabalho novamente, eu só queria tentar outras alternativas. Eu estava muito tempo mergulhada no universo de automóveis, mergulhada no universo da indústria automobilística, eu queria ver outras coisas, tentar pensar em outras possibilidades. E daí passou um tempo, né, uns 9 meses, eu fui trabalhar na Federação dos Bancos na época. Fiquei poucos meses lá, porque foi muito mais para eu entender que realmente eu não queria mais o universo corporativo e eu queria mais buscar alternativas de criar negócios que fizessem sentido para mim, né? Foi a partir daí que eu criei o meu primeiro negócio junto com um sócio, depois veio uma outra sócia, foi o Elogia Aqui, ao contrário do Reclame Aqui. Qual era a nossa tese na época? A gente entendia que as pessoas queriam falar bem sobre empresas, produtos e profissionais, assim como elas queriam falar mal também, quando estava errado. Mas para falar bem, elas não tinham lugar. Que ideia era criar resenha positiva. A gente queria criar as resenhas positivas que hoje existem em todos os e-commerces e tudo mais. Só que a gente começou e cometeu muitos erros, o que é muito natural de quem empreende, mas muitos erros. A gente fez sociedade por amizade, depois a gente desmanchou a sociedade, perdemos a amizade também, eu e meus dois sócios. A gente pensou muito mais em escritório do que
que no modelo de negócios. Tem muito assim, dá para fazer uma palestra inteira falando sobre os erros, mas eu acho que mais importante de tudo isso é a gente clarear e mostrar que errar tem muito a ver com a jornada que a gente faz, e os aprendizados são muito importantes, sabe, Flávia? Tem valor, né? O erro tem valor desde que você tenha humildade para refletir sobre ele e aprender com ele, não é isso, Ana? Exatamente, Flávio, porque assim, não faz sentido. Eu lembro que na época teve um episódio aqui em São Paulo, o Sebrae São Paulo queria fazer documentário sobre erros dos empreendedores. E eu lembro que eu fui uma das entrevistadas. Eles estavam fazendo um piloto e aí o Sebrae falou, vamos gravar, conta tudo que você errou. E eu tinha assim listado tudo que eu tinha feito de errado com a maior tranquilidade. Gravei o documentário, passou alguns meses, o Sebrae não me procurou, eu falei com eles, o que aconteceu? Eles falaram, olha, Ana, só você aceitou falar dos erros de forma clara e transparente. Os outros que a gente procurou não queriam falar, queriam comentar dos erros, mas falar dos acertos. E você topou com muita clareza falar de tudo que você errou de verdade. Então, assim, foi muito significativo e eu acho, e eu falo até hoje para todos os empreendedores, gente, não tenham medo de falar dos erros. Os erros são fundamentais para a jornada, são aprendizados e eles são importantes para vocês serem quem vocês são hoje como pessoas e como empreendedores. Perfeito. É muito fundamental. E aí foi a partir do Elogia Aqui que eu passei, aí sim, abriu todo esse universo do mundo dos empreendedores, Flávio. Muito bacana. Mas e aí, o Elogia Aqui não foi em frente? Fecharam? Terminaram? Não, na verdade, assim, como a gente teve uma briga de sociedade, eu e os meus sócios, e durante esse processo do Elogia Aqui, eu acabei passando num programa que se chama 10 Mil Mulheres. Era um programa onde pequenas empreendedoras foram selecionadas para poder aprender sobre gestão de negócios. E aí foi no meio exatamente de todo esse tumulto da nossa briga de sociedade. Foi da FGV ou foi o... Isso, esse foi da FGV. E aí o que acontece? Esse programa, o Elogia Aqui, com a dissolução da nossa sociedade, a gente acabou vendendo o Elogia Aqui em 2011. Nós vendemos para uma outra organização, ele existe até hoje, ele pertence a Cliente SA e a gente vendeu a operação, né, a plataforma, a operação, o modelo de negócios todo para Cliente SA. Então foi bem importante, né, porque foi um processo de muito aprendizado, de muitos erros. Imagino, você colocou inclusive problema com sócios e tal, que é um dos grandes problemas, né, que você certamente deve ensinar aí para as novas empreendedoras. É uma das coisas principais, é você ter realmente um acordo entre sócios bem definido no início. Agora tem algo muito mais importante até do que essa coisa de acordo de sócio, que é comungar propósito, né? Se não tiverem comungando propósito, é melhor vender. É isso que vocês fizeram. É melhor vender, vamos partir para outra. É isso mesmo, Flávio. Eu, inclusive, depois de muito tempo, eu fiz vários artigos para falar dessa questão de sociedade e tá alinhadíssimo, assim. Tem uma questão de valores de vida que você tem que alinhar. Contrato é importante, mas se você não alinha valores de vida, as coisas não andam. Então tem que alinhar valores de vida, tem que definir claramente quem trabalha, quem aparece, qual é o tipo de trabalho. Tem uma série de questões envolvidas que eu acho muito importante da gente considerar mesmo. Faz todo sentido. Durante esse processo de Elogia Aqui, ainda antes de vender, foi que eu fui selecionada para esse programa da GV, que era um programa gratuito que ajudava mulheres que tinham pequenos negócios a aprender sobre gestão e organização de negócios. Que bacana, hein? Foi assim, foi uma coisa que fez a diferença e foi a mudança de jogo na minha jornada. Porque assim, eu ter sido selecionada, e era um processo super difícil, né? O processo seletivo era demorado, cheio de etapas, então isso fez muita diferença pra gente. E você se inscreveu ou você foi achada? Como é que foi esse processo? Eu me inscrevi e tinham mais de 1.000 inscrições para 35 vagas. Era assim, um processo bem parabéns. difícil. 35, vou repetir aqui, 35 para 1.000. 1.000 candidatas, né? Eram mulheres, todas mulheres, né? 1.000 candidatas para 35 vagas e Ana Fontes selecionada. Que bacana. Foi bem legal, assim, eu fiquei muito feliz e foi a partir daí que houve a mudança, né? Ponto de virada pro nosso histórico hoje. Porque foi durante o curso, quando eles falaram no primeiro dia que nós éramos 35 privilegiadas e que 1.000 mulheres
mulheres tinham feito inscrição, eu fiquei refletindo sobre como eu poderia ajudar essas mulheres que não tinham passado. E foi daí que surgiu o embrião da Rede Mulher Empreendedora, foi daí que surgiu a ideia da Rede Mulher Empreendedora, foi daí que as conexões todas se abriram. Porque daí eu fui conversar com o pessoal da GV e falei, gente, o que vai acontecer com as 900 e tantas que não passaram? Eles falaram, Ana, nós temos recurso financeiro para 35 mulheres a cada 6 meses. Esse é o nosso recurso. E daí eu tive a ideia, né, olhando para as colegas de classe, eu falei, gente, eu vou começar a escrever um blog que eu chamei de Rede Mulher Empreendedora e eu vou contar o que a gente aprende aqui na classe para ver se eu consigo ajudar as outras mulheres. Que lindo, que lindo, que coisa linda, meu. Que ideia maravilhosa. Foi exatamente daí que surgiu a Rede Mulher Empreendedora. Então, como eu era comunicação, eu escrevia sobre o meu dia a dia, escrevia sobre as soluções, escrevia sobre o que eu aprendia, mas na minha linguagem, que era uma linguagem muito simples, muito aberta, muito de empreendedora para empreendedora. Eu dava soluções assim, que a gente buscava sempre sem fazer investimento, né? Eu falava de coisas que podiam fazer para poder trazer mais cliente e por aí vai. E foi daí que surgiu todo o movimento da rede. 12 meses depois, eu tinha 100 mil mulheres me acompanhando nesse blog. E era uma coisa doida. E um ano depois, 12 meses depois. E aí eu não sabia nem direito, né? Eu estava passando pelo processo de dissolução da sociedade. Eu tinha um espaço de coworking paralelo, que era um escritório compartilhado. E eu estava ali encantada com aquele movimento de milhares de mulheres acompanhando o que eu escrevia. Foi aí que a sociedade azedou como um todo. Daí a gente vendeu o Elogia Aqui. Eu fiquei com o espaço de coworking por mais um tempo e fui me apaixonando cada dia sobre a causa das mulheres. E foi aí que tudo assim se tornou muito claro, muito evidente, apesar de ainda não modelo de negócios, porque durante 5 anos eu só botei dinheiro e tempo na rede e só depois que ela virou um modelo de negócios, claro, como a gente tem hoje. Se apaixonar pelo que você está fazendo, né? Esse é um dos passos importantes, né? Então, essa coisa da pessoa identificar, quer ser empreendedor, se apaixone pelo que você escolher. Não simplesmente procure, isso aqui tá dando dinheiro, né? Se apaixonar. E isso é realmente parte da receita, eu não tenho dúvida. Que bacana. Sem dúvida nenhuma, Flávio, porque assim, trabalhar numa coisa que você não gosta, que não faz sentido, que você não se apaixona, cadê a motivação, né? Para você acordar diariamente e fazer as coisas acontecerem. É claro que... Enfrentar os problemas, né? Porque problemas vão ter muitos. Todos os dias. E agora, se você é apaixonado por aquilo, você vai resolver. Não há problema que não tenha solução. Você vai buscar a solução. Exatamente esse é o ponto. Porque assim, você vai buscando caminhos para fazer as coisas acontecerem. Eu acho que esse é o ponto importante. Você encontra soluções, você não importa onde você esteja, você vai atrás de fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que isso é muito importante, de você conseguir de verdade se apaixonar pelo que faz. Eu sempre fui muito apaixonada por ajudar as mulheres, por conseguir fazer as coisas acontecerem, e isso fez toda a diferença na minha jornada, para mim como empreendedora, fez diferença e faz diferença na rede, porque de verdade eu faço aquilo que eu acredito, que eu amo e que eu quero buscar um caminho para as mulheres. Maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Você vai ver o 3º episódio dessa super série com Ana Fontes, fundadora do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Você vai ver a Ana, claro que vai. Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de Buda. E quem mandou foi Marcele D'Alessandro Bandeira, de Campos, no Rio de Janeiro. Vamos à frase. O que você pensa, você se torna. O que você sente, você atrai. O que você imagina, você cria. Buda! Valeu, grande Marcele. E você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Aproveita, tá aí no YouTube, vai lá, comenta, critica, o programa é seu. Agora, importantíssimo, se inscreva no canal, é só um clique aqui embaixo e dá um clique no sininho também que vai te avisar sempre que tiver coisa nova aqui no E-Show. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço.